Contar pra você, torcedor e torcedora do Fortaleza, sobre o que eu penso desse jogo contra o Inter, né? No final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, que na prática é a primeira, né? A primeira rodada do segundo turno, né? Do retorno do Brasileirão. Fortaleza tem condição ainda de mandar muito bem na temporada se tiver um segundo turno muito bom. O primeiro, no final, teve uma reação ali da equipe, mas o primeiro turno não foi dos melhores em relação ao que nós esperávamos, né? Acho que todo mundo esperava do Fortaleza. Contudo, o Leão pode perfeitamente reagir. O Leão ainda tem cometido, né, um grande problema, na minha opinião, na temporada, que é a qualidade do desempenho. O desempenho não tem sido dos melhores. Claramente que o técnico Vojvoda ainda não consegue, né, tirar o melhor de alguns dos seus jogadores. Algo em que ele é muito bom, né? Ele é muito eficiente justamente em tirar o melhor de alguns jogadores. Vamos lembrar bem sempre, né? De que o Crispim, em 2021, foi um dos melhores jogadores atuando no futebol brasileiro, jogando naquele setor esquerdo. O Crispim, antes disso, era um jogador com baixo rendimento na carreira. Foi o Vojvoda que conseguiu extrair o melhor desse jogador. Claramente que não foi sempre que o Vojvoda conseguiu sucesso em tirar o melhor do jogador, o melhor dos seus jogadores, mas ele é um dos caras peritos em praticar justamente esse tipo de coisa, né? E ele tá devendo nesse sentido, ele tá devendo esse tipo de ação, né? Tirar o melhor dos seus jogadores, tá devendo também um pouquinho em termos de teimosia, ainda anda muito teimoso, tá devendo também em relação a questão, por exemplo, e aí tá ligado à teimosia, de demorar demais para fazer substituições na equipe, né? Tá devendo também em relação a bancar alguns outros jogadores, né? Porque ele tem praticado muito um encurtamento aí do elenco, sempre ou quase sempre levando a campo, né, os mesmos, né, ou quase os mesmos jogadores, né? Então, mesmo entre aqueles que chegaram para o Fortaleza na janela, tem um ou outro jogador que parece que tem muito mais ali o carinho dele do que outros, né? Lembrado que o Tobias chegou de cara, foi pro jogo, né? Enquanto o Chapo ainda não jogou, né, não fez uma partida, não começou uma partida pelo Fortaleza, e muito menos o Alex Vinícius, né? Então tem esses problemas que o Vojvoda precisa, na verdade, solucionar, evidentemente. Acho que para isso cabe sim uma cobrança, né, ao trabalho do técnico, sempre deixei isso claro. O técnico, independente da qualidade dele, independente da competência do técnico, ele é o empregado do clube de futebol e ele pode e deve ser cobrado sim pelos dirigentes. Acho que essa cobrança nem existe muito, porque talvez o dirigente mor, né, que é o Marcelo Paes, tenha o entendimento de que se fizer alguma cobrança para o técnico, estará interferindo na qualidade do trabalho do técnico, o que é um erro, a meu ver. Porque como o grande nome ali da gestão do Fortaleza, o Paes tem sim todo o direito de fazer cobranças ao Vojvoda em relação a algumas decisões. Inclusive, né, gente, a ausência a presença da teimosia do Vojvoda em não bancar alguns jogadores, né, tem prejudicado, de certa forma, algumas ações da gestão, né? Que vai lá, contrata jogadores, os jogadores não são aproveitados pelo técnico, né? E aí o time tá perdendo dinheiro, o clube tá perdendo dinheiro, né? É o caso do próprio Alex, que poderia ter saído, poderia render dinheiro para o Fortaleza, não saiu, ficou no Fortaleza e infelizmente não foi utilizado. O próprio Chapo, né? Que custou, né, um dinheiro para o Fortaleza, até hoje esse jogador não foi bancado pelo técnico, assim como outros também que estão no elenco e assim como outros que estavam no elenco e saíram porque o Vojvoda não deu bola para eles, né? Então acho que essa cobrança precisa acontecer, porque o rendimento não foi dos melhores, e essa questão do rendimento é a grande questão do jogo do Fortaleza, né? Porque veja, por certo que a equipe tem conseguiu resultados aí na Copa Sul-Americana, a equipe conseguiu também, na última rodada do Campeonato Brasileiro, um resultado importante, uma vitória importante, né? Mas então, o resultado voltou a aparecer de certa maneira, ok. Mas o resultado apareceu sem necessariamente termos um rendimento, né, que o justifique necessariamente, né? Então o que acontece? Teve resultado sem um grande rendimento. E é muito importante buscar o rendimento positivo, o rendimento de qualidade. Por quê? Porque o resultado pode até aparecer sem um bom rendimento, mas isso tem um tempo curto, né? Não vai durar sempre. Vai ter um momento em que, se não tiver um bom rendimento, o resultado não vai aparecer. E se a gente pensar a Sul-Americana, a despeito desse confronto contra o América, que é um confronto, enfim, contra um time maluco, né? Um time imprevisível, que é a equipe do Coelho, né? A gente precisa combinar que a Copa Sul-Americana ainda está muito complicada para a Fortaleza, né? Os times que estão nessas fases decisivas da Sul-Americana
são equipes muito fortes, equipes muito competitivas e equipes que vão exigir claramente do Fortaleza uma melhora de desempenho. Né? Se não melhorar o desempenho, dificilmente o Fortaleza vai conseguir, por exemplo, conquistar esse título. E o Fortaleza tem que colocar a Sul-Americana como título possível, meus amigos e amigas. Tem que colocar, né? Porque é possível conquistar e fazer história conquistando, evidentemente, a Copa Sul-Americana nessa temporada. Claro que a equipe fez história ao passar para a fase de quartas de final contra o América. Evidentemente, isso tem que ser comemorado, sim. Mas tem que ser comemorado ao mesmo tempo em que se recorde, né? Que foi algo possível, né? Não foi algo tão absurdo assim. Até porque foi algo, na minha opinião, abaixo até daquilo que Fortaleza conseguira na temporada passada quando fora para as oitavas da Libertadores, né? Oitavas de Libertadores é mais, né? Em termos de pontuação na Conmebol, no mundo do futebol, é mais do que quartas de final da Copa Sul-Americana. Semifinal da Copa Sul-Americana, sim, é maior, é mais do que, na minha opinião, oitavas de final da Libertadores de América. Agora, quartas de final da Copa Sul-Americana não é maior do que oitavas de final da Libertadores. Então o Fortaleza está devendo nesse sentido e pode, evidentemente, melhorar. Contra o Inter, jogo difícil. Por quê? Porque o Inter, gente, é uma equipe que tem um novo técnico. E o técnico atual tem feito esse Inter, né, ficar uma equipe bem mais competitiva. Uma equipe que agride com muito mais eficiência, uma equipe que trabalha muito mais o jogo pelo lado do campo, gerando profundidade, chegando com muita gente à frente da área, né? É uma equipe que usa muitos laterais. O Fortaleza vai ter que se preocupar com a subida dos dois laterais do Inter, mas também com o jogo por dentro. Porque quando a equipe chega no campo de ataque, chega ali perto da área, chega com esses dois jogadores gerando profundidade, mas também com muita gente, inclusive um dos volantes que sempre sobe, para gerar ali também uma quantidade bem legal à frente da área do goleiro do Fortaleza. Então, chega com superioridade numérica muitas vezes e chega principalmente, na maior parte das vezes, com qualidade também, com superioridade em termos de qualidade, superioridade qualitativa, né, que a gente fala, né? Então o Fortaleza vai ter no Inter um adversário muito complicado e, sinceramente, gente, neste caso, acho até que o empate é um bom resultado lá no Sul, tá? O que mais importa, na minha opinião, o que mais importa é ter um bom desempenho. Acho que às vezes se o resultado não vier, sinceramente, se deixar sinais de que pode ter um bom desempenho, né, nos outros jogos também, a partir de um bom desempenho nesse jogo contra o Inter, para mim já está valendo. Para mim é até mais importante nesse momento, porque, volto a dizer, vitórias não jogando bem pode ser extremamente enganoso. Né? Pode ser muito. E um excelente desempenho, ainda que não venha com um bom resultado, ainda que não venha com a vitória ou com o empate, pode ser extremamente interessante para uma equipe como Fortaleza. Né? Então, acho que é muito menos enganoso. Então, importa muito que Fortaleza tenha, sobretudo, um bom desempenho. Para tanto, o Vojvoda precisa, na verdade, aí, mudar algumas das suas posturas, né? Bancar alguns outros jogadores, enfim. Acho que o técnico precisa, na verdade, ser um pouco mais flexível em relação a algumas das suas ideias que ele tem praticado ultimamente aí no comando do Banco de Reservas do Leão. Acho que isso é possível, mas ele precisa ser lembrado disso de vez em quando, precisa ser cobrado em relação também a algumas das suas atitudes, até porque, embora seja um grande técnico, como eu já falei, ele é um funcionário do Fortaleza, gente, tem que ser visto desse jeito, e ponto. Né? Esperemos que o Marinho faça de novo um grande jogo, esperemos que o Machuca, caso seja titular, faça um jogo espetacular, esperemos que esses jogadores que chegaram entrem e joguem muito bem, mas também alguns jogadores que não estão com bom rendimento também joguem muito bem, para que o Fortaleza se recupere definitivamente em termos de qualidade do seu jogo, porque o Fortaleza tem condição de fazer isso, tem um técnico capaz de configurar uma equipe para jogar muito bem, tem bons jogadores que são capazes de apresentar um bom futebol dentro de campo. Os jogadores estão devendo, a comissão técnica do Fortaleza também está devendo, na minha opinião. Tá bom, gente? É isso.